Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhum delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Podemos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, era costume no dia de sábado o povo de Israel se reunir para ouvir a palavra de Deus, fazer as orações iniciais e depois meditar uma passagem da Torá ou dos profetas, das Sagradas Escrituras. E assim então, Jesus foi convidado e ele leu
justamente a passagem que nós acabamos de ouvir do profeta Isaías. O Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Em primeiro lugar, pobres aqui não significa classe social, como muitas vezes queremos dizer nos dias de hoje. Mas pobres, na tradição do Antigo Testamento, na tradição judaica, quer dizer todos aqueles que humildemente confiam em Deus, que não confiam nos seus bens materiais, que não confiam nos bens deste mundo, mas que se coloca na dependência de Deus para receber a riqueza da sua graça. Portanto, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, os cativos do pecado, os cegos que não conseguem enxergar que ali está diante deles o Messias, o Redentor. Não só cegos fisicamente, mas curar toda a cegueira espiritual. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor, os oprimidos pelo pecado, pela cegueira, pela escravidão. Portanto, Jesus veio a este mundo não para libertar Israel da opressão do Império Romano ou simplesmente dos poderes deste mundo, mas para libertar a cada um da sua condição de pecador. Pois a justiça só poderá ser estabelecida neste mundo não de cima para baixo, não por imposição, porque toda imposição gera conflito, gera ditadura, gera opressão. Portanto, não é cristão. E ao longo da história, sabemos muito bem que isso não deu certo e não dá certo. Seja o socialismo, seja o comunismo, ambos são ateus. Ambos excluem Deus. Porque estão baseados na exclusão de classes, no ódio, na opressão, na sectarização. Enquanto que o reino de Deus veio chamar todos à conversão, à mudança de vida. Por isso Jesus vai ao encontro de Zaqueu, o cobrador de impostos, que era rejeitado pelos outros, considerado como um pecador, e era um pecador. Mas, ao ter o encontro pessoal com Cristo, ele se converteu e de injusto passou a ser justo. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou devolver 4 vezes mais àqueles a quem eu roubei. Portanto, a partir daquele momento da conversão daquele coração, aqueles que tinham sido prejudicados por ele, passou a receber justiça. É isso que Deus espera de cada um de nós. Portanto, ele instaurou um ano de graça, o tempo da igreja, o tempo do Kairos, convidando todos à mudança de vida, todos à conversão. Uma teologia que reduz Jesus a um mero agitador político ou que veio instaurar o paraíso nesta terra, simplesmente, então, nega a missão evangélica da igreja, que é levar a todos ao reino dos céus. E como nós ouvimos hoje, na segunda leitura, aonde esperamos o dia da ressurreição, o dia em que todos nós ressurgiremos de novo para a vida, com um corpo glorioso, transformado a exemplo de Cristo. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para os céus. Então, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que não morreram fisicamente serão levados para o céu.
Portanto, este é o reino, esta é a libertação que Jesus veio trazer. Pois, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, que ele ia ser crucificado, no momento que ele estava sendo julgado, ele mesmo disse: meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu enviaria meus anjos, meus soldados, a combater contra vós. Mas meu reino não é deste mundo. E por isso Jesus foi rejeitado, porque Israel, como nos dias de hoje, esperava um Jesus político, um Jesus libertador, um Jesus que vinha instaurar o paraíso nesta terra. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para instaurar o paraíso no coração de cada homem, de cada mulher, que se converte dos seus pecados, que abre o seu coração à graça de Deus, que luta para evangelizar, para amar e para servir o reino de Deus, amando a cada irmão, levando o amor de Deus a cada coração, não se deixando nutrir pelo ódio, porque o ódio no coração do cristão não leva ao reino dos céus. Por isso Jesus nos ensina: abençoai quem vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem, amai aqueles que vos odeiam, pois se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Que recompensa tereis? Portanto, o sofrimento também faz parte da vida do cristão. Como diz São Paulo: uno o meu sacrifício ao sacrifício de Cristo, porque o pecado está presente no mundo. E quem quer viver conforme a vontade de Deus, quem quer viver a santidade, vai sofrer, vai enfrentar a sua cruz, sim, porque o mundo não quer saber desses valores. O mundo quer saber de prazeres, o mundo quer saber de ganhar a vida, o mundo quer saber de status, o mundo quer saber de poder, o mundo quer saber de confiar a sua vida ao materialismo, não a Deus. E por isso, muitas vezes, trocam a sua primogenitura, como lá no Antigo Testamento, por um prato de lentilhas. E não podemos trocar a nossa primogenitura simplesmente por um bem-estar material que é passageiro e que não nos levará à glória do reino dos céus. Mas devemos lutar, sim, para que o reino de Deus se expanda, porque só teremos uma sociedade mais justa quando levarmos realmente o amor de Deus a todos os corações. Cada pessoa no mundo, nesta nação, que abandona o caminho do pecado e volta para o caminho do Senhor, volta para o caminho da justiça, da misericórdia. E ali, então, ele vai ser uma pontinha da presença do reino de Deus, da presença da justiça, da presença da vida eterna, aonde ele estiver agindo, aonde ele estiver levando Jesus. E esta é a missão da igreja, esta é a missão de cada um de nós cristãos. Se queremos ir para os céus, temos que acolher a palavra, não podemos, como no domingo refletíamos, ser meros ouvintes da palavra. Se a palavra não transforma o nosso coração, não nos leva a uma missão de anunciar o reino de Deus, de anunciar Jesus, de anunciar a verdadeira libertação das estruturas do pecado que corrói a nossa vida, não entraremos no reino dos céus. E é por isso que os santos enxergaram isso. É por isso que aqueles mártires que foram jogados na arena pelo Império Romano tinham uma felicidade no rosto mesmo diante do martírio, porque eles sabiam onde estava a sua verdadeira felicidade, a sua verdadeira recompensa. Por pior que seja o sofrimento neste mundo, a verdadeira recompensa é estar no reino dos céus por toda a eternidade. E hoje temos aqui vários sétimos dias
E se estamos aqui celebrando pelos nossos entes queridos, é porque cremos na ressurreição, cremos na vida eterna, cremos que aqueles que vivem em Cristo estarão com Cristo na glória eterna, cremos que aqueles que sofreram nesta vida, mas que tiveram uma vida de oração, de comprometimento com Deus, que participaram da Eucaristia, agora está no reino dos céus, onde se cumpre a promessa que aqueles que se alimentam do corpo e sangue do Senhor terá a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos se colocar diante da presença do Senhor, pedir a Ele que nos ilumine, para que, vivendo neste ano de graça, neste tempo da igreja, neste tempo do Kairos, possamos acolher a boa nova do reino em nosso coração, acolher a palavra de Deus em nossa vida, pois Jesus lembra que nenhum milagre foi feito a não ser a viúva de Sarepta, a não ser o sírio de Naamã. Por quê? E por que não foi feito grandes sinais naqueles que se diziam conhecer a palavra de Deus? Porque já se achavam ricos, não de material, não de bens materiais, mas ricos de si, orgulhosos, vaidosos. Por isso não tinham espaço no seu coração para se abrir para a graça do Senhor. Mas a viúva de Sarepta não. Abriu seu coração. Naamã, que era rico, abriu-se à graça de Deus, e por isso alcançaram a graça. Entende o diferencial? Deus não rejeita rico, Deus não rejeita pobre, Deus rejeita o pecador, o pecado, e quer que o pecador se converta, independente da sua condição social, e coloque os dons que recebeu de Deus a serviço do irmão, a serviço também do próximo, na obra da evangelização. É isso que Deus espera de cada um de nós, a nossa conversão, porque todos nós, independente da condição social, somos filhos de Deus, somos filhos do Senhor, somos filhos da igreja. Portanto, o que o Senhor pede a cada um de nós é a renúncia do pecado, como nós ouvimos no Evangelho de domingo, a renúncia da maldade, da inveja, da ganância. É isso que o Senhor pede de cada um de nós, para que ao renunciar a essas coisas, possamos acolher verdadeiramente a palavra de Deus e pô-la em prática. E assim estaremos construindo uma sociedade onde reina o amor, a fraternidade, a união, não por imposição, mas por convertidos que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, é isso que Jesus vem instaurar, o reino do amor, o reino da fraternidade, o reino da união. E aonde houver um cristão que viva verdadeiramente e testemunhe verdadeiramente a sua fé, ali estará a presença do reino de Deus, a presença dessas coisas. Que Deus nos ilumine para que nós possamos ser instrumentos da graça de Deus na vida do irmão, na vida do próximo, e um dia alegremente também conquistar o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.